Amém, igreja, boa noite. A paz do Senhor. Ih, boa noite. A paz do Senhor. Faltam exatamente, a partir de hoje, 51 dias para findar 2024. Eu ouvi aqui uns baixinhos assim, graças a Deus. Irmãos, é assustador. Quantos planos, quantos projetos, mas também quantas demandas, quantos desafios, quantos problemas ainda temos que solucionar ao longo destes 51 dias. Sim ou com certeza? Não é verdade? Quantas demandas ainda temos ao longo destes 51 dias. E a gente hoje vai refletir sobre foco. Mas não um foco de planejamento, de planejar o que vem em 2025. O que é foco, na verdade? Foco é concentração. Foco é sair da distração. Foco é clareza. Foco é nitidez. Pensa aí numa foto, numa boa imagem. Obviamente que a gente precisa aqui de luz, iluminação, mas a gente precisa também ajustar o foco. Eu não sou fotógrafa, adoro tirar foto, quem me conhece sabe, adoro registrar tudo, mas eu não tenho expertise no fotógrafo. Mas mesmo, como amadora, a gente precisa ajustar o foco para quê? Para que a imagem fique nítida, fique clara. Não é verdade? E assim também com a nossa vida espiritual. Para a gente ter mais clareza, o último louvor foi uma entrada para a mensagem. E eu não conversei antes com os levitas. Para o nosso olhar estar nítido, claro, a gente precisa ajustar o foco. Para a gente ver com clareza, com exatidão, sem embaço, a manifestação do poder de Deus, para que a gente consiga, ainda em 2024, e em todo momento da nossa vida, a gente conseguir ver a solução para os nossos problemas, para as nossas demandas, especialmente aquilo que a gente ainda tem que resolver ainda em 2024. Amém? O foco da nossa mensagem hoje é: ajuste o foco que a imagem de Deus garante. Ajuste o foco que Deus garante a imagem. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. Gênesis capítulo 21. Um texto muito, muito conhecido. Ajuste o foco que Deus garante a imagem. O que isso tem a ver? Então nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia. Gênesis capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 8. Amém? Todos abriram? O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. E isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir. Espera que fugiu aqui. Porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada.
Mas também do filho da escrava farei um povo, afinal, ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. E então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Deus abriu-lhes os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Amém? Vamos até aqui. Nós estamos diante de uma problemática aqui. Esses textos, esse versículo que nós lemos aqui, mostra um problema e uma promessa em meio a esse problema. Mas o que estava acontecendo aqui? Esse conflito, na verdade, começou muito antes. Mas nesse contexto aqui, Agar teve um filho de Abraão, Ismael, e estava acontecendo ali uma festa. Essa festa era uma festa de desmame. O que significa a festa de desmame? Naquela ocasião, uma criança por volta dos 2 a 3 anos de idade era desmamada porque era uma transição para a sua fase, já saindo da fase de criança, já para a fase jovial, era uma transição de idade. E era costume eles fazerem grande festa, com celebração, com rituais. E dentro dessa festa, naquele contexto lá, Ismael, que era irmão de Isaac, riu do meio-irmão, que era Isaac. E Sara ficou muito chateada, porque ela entendeu que aquele riso, aquela situação, não foi um riso de brincadeira, foi um deboche, foi uma zoação, foi algo assim, mais uma implicância. E ela ficou muito brava com aquilo. E ela falou para Abraão, expulsa Agar, que era serva, e juntamente com seu filho, que era também filho de Abraão, Agar e Ismael. E Abraão ficou numa situação muito complicada. Você imagina, né? No meio de uma celebração, de uma festa, ter que expulsar naquela época também, né? A Sara era mulher, né? Esposa de Abraão legítima. Mas Abraão teve um relacionamento com a serva, que era Agar. E teve Ismael como filho. E a Sara não pediu, ela intimou. Olha, você vai expulsar o seu filho e Agar daqui eu não quero, porque o Ismael ficou rindo de Isaac. E Abraão ficou perturbado com aquilo. Abraão ficou, a Bíblia vai falar que ele ficou entristecido. E aí Deus falou assim, Abraão, atende o pedido de Sara. Faz o que ela está te pedindo. E assim Abraão fez. Expulsou Agar e expulsou Ismael. E aí, olha a situação. Ele não podia fazer mais nada. A única coisa que Abraão fez foi pegar alguns pães e uma vasilha com água e colocar. Naquela ocasião, eles costumavam colocar água em vasilhas de couro, né, que chama de odre. E aí, aproximadamente um odre dá termos de 3 galões, que é aproximadamente uns 11 litros. Nós não temos registro
para falar que exatamente eram os 11 litros, mas a quantidade de água, obviamente que não ia suprir o tempo todo. Até porque Agar saiu sem destino. Né? Foi expulsa. Imagina uma pessoa estar numa situação, ó, vai embora. Você não pensa, você não planeja. Você não faz planejamento, olha, não, eu vou para a cara de tal, vou... Não. A Bíblia vai falar que ela saiu sem destino, ficou vagando, caminhando. E assim ela fez. Ele colocou a água, deu os pães e ela foi. Agora, vocês imaginam uma mãe sem casa, sem destino certo, sem provisão. Era problema ou não era problema, igreja? Sim ou não? Problemaço. Problemaço. E Ismael nasceu primeiro. Ismael devia ter em torno de 12, 13 anos. Os maiores registros falam, né, que nessa ocasião aqui Ismael tinha 13 anos. E eles foram. E aí o texto vai falar que ela ficou vagando e a caminho do deserto de Berseba. Imagina, eu fico imaginando o que passou na cabeça daquela mãe. Aonde que estava o foco dela? Onde que eu vou dormir? O que que eu vou fazer? O que que eu vou comer? Como é que eu vou prover? Como é que eu vou fazer com essa criança? 13 anos é considerado criança? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aí ela foi. Mas tem algo interessante aqui. A gente precisa entender para o lugar que Agar foi. A Bíblia registra que ela ficou vagando pelo deserto de Berseba. E que lugar é esse? Um deserto. Berseba é uma cidade de um deserto que fica no sul do Judá. Mas antes de Agar ir, Deus já tinha falado para Abraão que tinha uma promessa para o filho da promessa, que era Isaque, mas também que tinha uma promessa sobre Ismael. Mas Agar não via perspectiva nenhuma de sobrevivência ali. E o que acontece de extraordinário no texto? O texto vai falar que quando Agar estava lá, um anjo apareceu para Agar. E o que o anjo falou para Agar? Ó, não tenha medo. Não tenha medo. Tem uma promessa sobre Ismael. E quando o anjo fala com Agar, algo extraordinário acontece. Olha para a sua Bíblia aí. Verso 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. Deus abriu os olhos e ela viu uma fonte. O lugar que Agar foi era um deserto, Berseba. Mas não era a primeira vez que Agar ia parar num deserto. Volta a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Amém? Vamos ler do verso 7 e 8. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Saraí, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Agar sempre teve um problema com Sara.
Porque Sara não podia ter filho, Sara era estéril, e para apressar as coisas, não acreditando na promessa de Deus, pediu que Abraão se relacionasse com Agar. E desse relacionamento nasceu Ismael. Pronto, foi um motivo suficiente para que ela, que mesmo que fez a proposta, ficasse implicando com Agar. E numa dessas implicâncias, Agar fugiu de casa e foi para um deserto, como a gente viu um pouquinho antes. Então, estar no deserto era uma coisa que não era tão surpresa assim para Agar. Mas nesse texto que a gente está agora, 21, o texto fala que ela ficou vagando, chorando, e ela não conseguiu visualizar uma fonte. Você imagina, você vai no lugar e você não consegue reconhecer o que está no lugar. O foco de Agar estava no problema. O foco de Agar estava em pensar na solução que poderia acontecer. O foco de Agar estava nas impossibilidades. O foco de Agar estava na falta de comida, na falta de roupa, na falta de lugar que sair. O foco de Agar estava desajustado. A igreja está conseguindo compreender? Quando o anjo falou para Agar que ela abriu os olhos, ela conseguiu ver a fonte. Mas ela já tinha tido. E Berseba, os estudos vão dizer que existe 7 fontes naquele lugar. E a maior fonte lá é com 3 metros de diâmetro e 20 de profundidade. Se o foco dela estivesse no lugar certo, ela ia ouvir o barulho das águas. Mas o foco dela estava no choro da criança, o foco dela estava na impossibilidade de sobrevivência, o foco dela estava na angústia, o foco dela estava no que ela não tinha. E não conseguiu ouvir o barulho das águas. E quando que ela conseguiu ver? Quando que ela conseguiu ver? Quando o anjo lembrou da promessa que havia para Ismael. Nesse momento, os olhos dela se abriu. Mas em nenhum momento a Agar foi para aquele deserto com problema nos olhos, cega. Ela estava sendo conduzida com os olhos dela bem abertos. Os olhos dela se abriu espiritualmente para ela conseguir focar com nitidez na provisão. E o que nós podemos extrair desse texto? Foco no problema faz desfocar da solução. O foco no problema faz desfocar da solução. Quando Deus ouviu, quando a palavra de Deus fala aqui que ele ouviu, né, o choro do menino, Deus mandou o anjo. Não foi somente sobre Agar, o choro da Agar, que a palavra vai dizer que ela chorou, chorou, chorou e se afastou. Ela se afastou do menino, e a Bíblia vai falar que era uma distância de 1 tiro de flecha. 1 tiro de flecha significa aproximadamente de 100 a 150 metros. Então você imagina, Agar estava aqui e ela se afastou do menino. Quem suportaria estar à frente do menino de um filho que teria a possibilidade de morrer? Então Agar se afastou e chorou. Chorou, 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 chorou e não ouviu o barulho das fontes. Fonte faz barulho, água faz barulho, mas o foco dela estava no problema. Talvez aquela fonte poderia estar coberta de mato, de alguma pedra. Ela estava no deserto de Berseba. Mas no deserto de Berseba existia 7 fontes. Ela não conseguia ouvir uma. E outra, não era a primeira vez que Agar estava no deserto. Vocês estão compreendendo que o problema
as dificuldades, as demandas, os desafios, se a gente não ajustar o foco, nós não conseguimos ver, enxergar a manifestação de Deus. Amém, igreja? E aí, a promessa revelada produziu o foco ajustado. Deus mandou o anjo. Não foi somente porque o menino chorou e porque Agar estava chorando. Deus mandou o anjo porque ele tinha uma promessa com Abraão. Era sobre a promessa, não era sobre o choro. Choro não comove o coração de Deus, porque isso aí seria chantagem emocional. Deus tem pacto com aliança. Ele tinha uma aliança com Abraão e devido à sua palavra, ele ia cumprir uma promessa. Porque havia promessa para o filho, que era Isaac, mas também havia uma promessa para Ismael. E foi por causa da promessa que Ismael não iria morrer. Não foi por causa do choro. E quando o anjo relembrou a Agar sobre a promessa, que os olhos dela foram abertos e ela conseguiu ver. Preste atenção, igreja. Ela conseguiu ver. Em nenhum momento a palavra vai falar que aquela fonte surgiu. Em nenhum momento a palavra vai dizer que algo extraordinário aconteceu ali. A solução já estava ali. Ela que não conseguiu enxergar. Ela viu algo que já existia. E não é assim com a gente, às vezes. A solução está a um palmo de nossos olhos, mas por estarmos com o foco desajustado, a gente não consegue ver a manifestação de Deus, a solução que Ele dá para nós. Não é assim, igreja? Ajuste o foco que Deus garante a imagem. Quantas vezes vivenciamos situações parecidas, num contexto que aflige a maioria das pessoas, vamos botar aí questão financeira. Surge uma questão financeira e a gente pensa, meu Deus, amanhã, dia 11, a conta vai vencer. Não, vencimento é amanhã, o valor é esse. Ah, meu aluguel, uma prestação, uma dívida, e a gente fica pensando no problema. O foco está no problema e a gente bloqueia o que Deus já está colocando ao nosso alcance ali para a solução. E qual seria a solução desse exemplo? Como é que eu posso diminuir os meus gastos? Como é que eu posso aumentar uma renda? Aí vira a solução, já está ali, mas a gente foca no problema e desfoca na solução. Cerca dos 15 dias, pastora Érica vai saber bem, tive um desafio. E aí, Deus ministrando essa mensagem, me veio isso à mente. Eu precisava mandar um relatório para a empresa, mas precisava mandar esse relatório não agrupado, individualmente. E essa ficha era realizada a igreja vai saber, muitos vão saber, pelo Google Forms. Ok? É uma ferramenta do Google. E eu utilizo muito o Google Forms, mas eu utilizo o resultado dele, que é o gráfico, para fazer pesquisa. Mas nessa situação, essa mesma ferramenta eu teria que usar de uma outra forma e eu não sabia a solução. E aí eu fiquei focada ali. Eu preciso saber como é que faz para desmembrar essas fichas. E eu não conseguia lembrar. Aí perguntei a colega, não tem. Aí uma outra colega falou que existia um aplicativo, aí eu fui atrás desse aplicativo e vi que tinha através desse aplicativo, mas era pago. E aí eu falei, não, deve ter uma outra forma. Irmãos, a solução estava ali, ó. Eu aqui, o computador aqui, ó, um palmo de distância. Ajuste o foco para ver a manifestação de Deus. Aí o Espírito Santo falou, catuca.
Você precisa de uma ação. E eu comecei a apertar, mas eu já tinha feito isso, né? Eu fui teimosa ali, mas eu já fiz isso. Irmãos, na minha frente, assim, ó, nas teclinhas lá do Google Forms, quem mexe vai saber exatamente o que eu estou falando. Estava ali, ó, uma impressora. Estava ali, ó, impressora e três botãozinhos. Eu fui na impressora, aí a minha cabeça, né, brigando ali. Pô, mas eu não quero imprimir. A Espírito Santo, clica. Cliquei na impressora, aí da impressora, salvar PDF. Salvei PDF, pum, estava lá o que eu queria. Sem pagar um tostão, sem aplicativo nenhum. Ajustar o foco. Enquanto eu estava focada, não sei, no problema preciso, eu não via a solução. Sabe o que os dados estatísticos comprovam? Quando a pessoa foca na solução e não foca no problema, ela tem uma probabilidade de 30% de ser uma pessoa mais resiliente. O que significa isso? Uma pessoa que só vê problema, só consegue ver problema, ela fica mais frágil. Resiliência fala de você permanecer firme, segura. Por mais que você envergue, lembra do bambu? Por mais que você envergue, você volta no seu estado original. Pessoas que focam em solução, ela tem a probabilidade de 30% ser mais resiliente. Porque fica mais firme, segura. Eu tenho essa dificuldade, mas eu estou aqui. Eu tenho aquilo para resolver, mas eu estou aqui. Mas é bem verdade também que uma das atribuições do inimigo é fazer a gente se distrair e se desfocar. Porque se a gente se distrai, se a gente se desfoca, a gente não consegue ver a manifestação de Deus. Foi assim com Neemias. Neemias tinha lá um objetivo, um foco, que era reconstruir a cidade. Reconstruir a cidade começando pelo muro. Mas o que aconteceu antes? Ele encontrou opositores. Sanbalate e Tobias entraram como opositores para a reconstrução. Mas Neemias tinha o quê? Tinha um foco. Muitas vezes o inimigo vai tentar distrair, para você não conseguir ver a solução que ele já colocou para você acessar. A gente precisa ter o foco ajustado para ver a manifestação de Deus. Foi assim também com os 2 ladrões na cruz. Eu assisti hoje online e o presbítero Ezequias falou sobre isso na parte da manhã. Muitas vezes a gente está num cenário, mesmo cenário, um vê a solução e o outro não. Um está com foco certo, o outro não. A mensagem dos 2 ladrões da cruz se encontra lá em Lucas 23, mas eu vou contextualizar aqui. Jesus estava crucificado e junto dele colocou 2 ladrões. Os 2 tiveram a possibilidade de encontrar salvação para suas almas. Um focou pelo lado certo e o outro focou pelo lado errado. Um ficou com Jesus no paraíso e o outro dá a entender que foi para o inferno. Mesmo cenário, um gastou energia com foco ajustado e o outro gastou a energia pelo foco correto. Amém? Amém, igreja? A igreja está entendendo o foco, precisamos ter o foco ajustado para ver a manifestação de Deus. Como eu falei inicialmente, estamos há 51 dias para acabar o final do ano. E de repente você está se perguntando, por que eu não consegui resolver isso? Por que eu planejei até agora e não consegui ver a solução? A solução está aí, precisa ajustar o foco. A solução estava próximo a Agar. Agar ficou presa no choro do menino e não conseguiu visualizar a fonte que estava lá. O barulho das águas, ela não conseguiu ouvir. Quantas vezes a gente fica preso no que temos que resolver e não conseguimos ver o que Deus já colocou de solução ao nosso lado? Lá o paralítico lá do tanque de Betesda. Aquele homem ficou lá, a palavra vai dizer que o homem enfermo paralítico há 38 anos. Fazia 38 anos que ficava aguardando
aquelas águas daquele tanque se agitar para que ele pudesse entrar no tanque e ser curado. Olha o foco desse homem. Chegou Jesus, o dono da vida, na frente dele. E aí Jesus perguntou: você quer ser curado? Olha o foco desse homem. Ah, mas eu não tenho ninguém que me coloque nesse tanque. Esse homem focou a dificuldade. Jesus, por mais que ele não soubesse quem era Jesus, se eu quero acessar um lugar, se eu preciso que alguém me coloque lá, se chega alguém, era a primeira coisa que eu ia falar: você me coloca lá? Só que Jesus não perguntou isso. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? O foco dele estava tão errado que ele nem conseguiu ouvir a pergunta que Jesus estava fazendo. Foco errado. A solução na frente dele. Ele me responde, a resposta dele totalmente desfocada da pergunta. Totalmente desfocada. Você quer ser curado? Ah, não tem ninguém que me leve lá. Muitas vezes nós fazemos igual. Muitas vezes nós fazemos igual. É muito fácil, né? E serve como exemplo, né? A gente retratar coisas que já existiram, que é a palavra de Deus, que a gente leia e Deus dá uma revelação, nessa revelação está sendo ministrada. Agora, se estivéssemos nesse contexto, será que não faríamos igual? Talvez eu faria. Você faria? Você é corajoso para admitir isso? Jesus, o foco de Jesus na terra como homem veio para salvar os perdidos. Jesus, por nada, perdeu o foco. Ele não perdeu o foco de nada e nem por nada. Ele tinha um plano. Só que ele, como homem, assim como eu e você, teve coisas que aconteceram na caminhada dele aqui. E mesmo assim ele não perdeu o foco. Vou pegar só um exemplo. Quando Jairo tinha uma filha, a filha estava doente, à beira da morte, e esse homem vai até Jesus, para que Jesus fosse à casa dele para salvar a filha. E Jesus, atendendo o pedido de Jairo, você conhece a história, mas para quem não conhece, eu estou contando. Jesus atende o pedido de Jairo, só que no meio do caminho, vem a mulher do fluxo de sangue para ser curada. Muitas vezes a gente vai ter que alterar o percurso, vai ter que ajustar o percurso, mas olha o exemplo de Jesus. Jesus dá atenção àquela mulher, Jesus libera a cura para aquela mulher e ele volta para o foco que ele tinha, que era para ir para a casa de Jairo. O que isso ensina para a gente? Alterar o percurso não é falta de foco. Falta de foco é a gente não saber para onde está indo, ter que ajustar e se perder ao longo do caminho. Jesus é um exemplo maior. Ele alterava quando tinha que alterar. Às vezes ele falava para os discípulos: vai, depois eu vou. E ele resolvia o que tinha que resolver e depois ele ia para o propósito. Amém? E glória a Deus por isso, porque senão eu e você não estávamos aqui. Porque ele cumpriu o plano de salvação. Ele cumpriu o plano de salvação. Em meio a isso tudo, irmãos, tem algo que eu não posso deixar de falar, porque está muito claro aqui na revelação da palavra. Não pensa que vai cair a solução e você não tem, nós, vamos só ficar assim recebendo sem fazer nada não. Quando Deus abriu os olhos de Agar, que Agar viu que tinha uma fonte, o menino estava chorando já de sede. Ela só foi com pão e algumas águas. O anjo abriu os olhos e ela conseguiu enxergar a fonte. O que Agar teve que fazer depois? Estou perguntando na igreja. O que Agar teve que fazer depois?
Irmãos, vamos olhar para o texto. O que Agar teve que fazer depois? Ela foi até a fonte. Ela foi até a fonte. Muitas vezes a solução vem, Deus dá solução, mas eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, Tem. Não é? Ação, posicionamento, atitude. A gente ajusta o foco, mas a gente precisa tomar uma ação. A solução, a manifestação de Deus, Deus faz. O que a gente precisa fazer é acessar tudo que Deus tinha, tudo que Jesus tinha para fazer para nós, já foi feito. Já foi feito. E por que a gente não se apropria disso? Porque a gente não acessa. Simples assim, igreja. Que a gente não acessa. Agar teve que engolir o choro e ir lá pegar a água para o menino. E eu não li o verso 20. E aí o restante da história vai dizer que o menino, né, cresceu e virou flecheiro e seguiu a vida. O menino não morreu. Obviamente que o menino morreu porque havia uma promessa sobre ele. Mas em meio da promessa houve um obstáculo. E nesse obstáculo teve a participação deles para acessar a manifestação de Deus. Mesma coisa conosco. A gente ora, a gente aguarda a manifestação de Deus, mas Deus espera de nós um posicionamento e uma ação. Tem uma ilustração que fala de um menino que ele estava montando um quebra-cabeça enorme, muito difícil. Muito complicado. O grau de desafio desse quebra-cabeça era muito grande. E aí o menino já estava ficando nervoso, já estava ficando agitado. E a mãe do menino viu que ele já estava assim, já sem conseguir lá montar as peças. Aí falou, menino, você está aí tanto tempo aí, você não consegue montar esse quebra-cabeça. A solução está aí, você não está vendo. Aí o menino ficou assim meio frustrado com o que a mãe falou, meio sem entender. E aí quando ele olhou assim próximo, tinha uma mesinha com uma lente de óculos antigo. E ele pegou essa lente, limpou cuidadosamente, e aí foi lá e colocou e voltou lá para a mesa para montar o quebra-cabeça. Quando esse menino fez isso, quando ele olhou lá o quebra-cabeça, ele viu lá com mais nitidez as peças lá, a figura da imagem que ele tinha que reproduzir naquele quebra-cabeça. Por causa da lente, ele conseguiu ver lá com mais nitidez. E é assim que Deus faz conosco. Quando a gente está com alguma dificuldade, se sentindo frustrado, não sabe como solucionar, a gente precisa ajustar o foco e colocar mais nitidez. A palavra dele vai falar em Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A gente precisa acessar o que diz a palavra de Deus. Na prática, é assim que a gente deve agir. E nós vamos praticar isso agora, igreja. Porque a gente não pode só ouvir. A gente precisa corresponder àquilo que a gente está ouvindo. E eu vou passar a receita do bolo para a igreja. Mas não é uma receita de bolo que você vai encontrar em qualquer lugar. A receita do que a gente precisa fazer do bolo está aqui, ó. Se por fé, hoje, você acessar, se você declarar, não é minha palavra, isso eu estou sendo no canal. Nós vamos profetizar, nós vamos proferir, nós vamos declarar aquilo que Deus diz. Aquilo que eu falo pode ser que realmente não aconteça, porque eu sou falha, eu sou humana. Mas a palavra de Deus não tem como não cumprir. Você crê? Mas você crê mesmo? Eu vou declarar a palavra para um provável problema
E a palavra vai ser a solução. E aí eu vou ler a solução e você vai reagir aí de alguma forma. Ou glória a Deus, ou aleluia, fique livre. Amém? Então o que a gente precisa fazer na prática? Como a gente deve agir para que o nosso foco fique ajustado e a gente consiga, de fato, ver a manifestação de Deus? É desemprego? Salmo 37, capítulo 37, verso 25, fala assim, ó. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. É desemprego? Tem a solução. Amém? O problema é cura. Salmo 103, verso 3 fala assim: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Você crê? Porque a gente precisa acessar essa palavra. A solução Deus está te dando, mas ela só vai ter efeito na sua vida se você pegar essa verdade e confessar essa verdade. O seu problema ainda para 2024 é provisão e é saúde? Êxodo capítulo 23, verso 25 vai dizer: preste culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Aleluia! Mas o meu problema, Patrícia, é medo. É medo. Isaías 41, verso 10 diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Olha a solução aí. Mas você não comentou um problema que eu estou passando. Qualquer sonho, qualquer desejo que você ainda não conseguiu realizar desse ano, Deus tem a solução. Salmo 37, verso 5. Pega isso aí, igreja. Agrada-vos do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra que tem a solução. A solução está diante de nós, mas só precisamos ver, só conseguimos ver quando a gente ajusta o nosso foco. Preocupação. Teu problema é preocupação? Mateus capítulo 6, verso 34 vai dizer: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios mal. Tem solução para tudo. Eu poderia elencar aqui uma lista enorme. A solução está diante de nós. Está tudo escrito. Está tudo escrito. É a palavra. Você pode ficar de pé? Aleluia. E a gente precisa de um posicionamento, igreja. A gente precisa de uma ação. E às vezes a gente ora e acha que a solução não está. Está. Já temos, mas assim como Agar tomou uma atitude, nós precisamos acessar por fé. Nós precisamos acessar por fé. Louvor pode vir se quiser. A gente precisa ajustar o nosso foco para ver a manifestação do poder de Deus. E a manifestação do poder de Deus é através da revelação da sua palavra. Você pode fechar os seus olhos? A solução já está diante da sua frente. Mas você precisa permitir. Você precisa permitir que o Espírito Santo coloque a sua vista, os seus olhos no foco correto. O tema da mensagem é: ajuste o foco
que Deus garante a imagem. A imagem que Deus garante, a solução está através da sua palavra. Já está aqui, ó. Está precisando ajustar o foco. Está precisando ajustar o foco. E como é que você vai ajustar o foco? Você precisa se apropriar, você precisa ler, você precisa ruminar, você precisa ter contato com a palavra. Não é internet, não é irmão A ou B. Deus quer falar diretamente para você. A solução para mim talvez não seja a melhor para você, porque Deus trata a gente no individual. O Espírito Santo está me falando aqui que tem gente que não acreditava mais que ainda esse ano ia resolver isso. Vai! Porque tem respaldo na palavra de Deus. E se Ele fala que vai, é porque vai. Tem gente aqui que está acreditando em diagnóstico de mortal. Acredita do diagnóstico do céu. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Tem gente aqui preocupada com o que vai fazer até o final do ano com o seu orçamento. Ele é o dono do ouro e da prata. Você não entendeu, irmão? O nosso Deus tem solução para tudo. Você pode dar um brado de vitória. Aleluia, mas eu quero orar nesse momento. Quero orar. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra, Deus. Pai, eu te peço nesse momento, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos olhos para que possamos ver com clareza, com nitidez, o seu agir, a sua manifestação. Pai, em nome de Jesus, que os nossos focos, o nosso foco esteja ajustado de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor vê aquilo que nós não vemos, mas quando o Senhor toca, nós vemos aquilo que o Senhor vê. Oh Deus, toca, Senhor, toca na visão agora, Senhor. Tira todo embaraço, Senhor, tira todas as escamas, tira toda a cegueira espiritual, Pai. Em nome de Jesus, faça os meus irmãos enxergarem com a sua ótica. Senhor, ajuste, alinhe o foco, Senhor, da visão, Senhor, dos meus irmãos nessa noite, Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Oh meu Deus, se tem alguém aqui nessa noite, Senhor, que o foco até esse momento estava totalmente desfocado e não tinha ciência, não tinha clareza que há um só Deus, que Jesus é o Senhor e Salvador, e que como aquele ladrão na cruz, Senhor, teve o foco ajustado e teve, Senhor, salvação para a sua alma. Que hoje seja uma noite de salvação. Hoje seja uma noite de libertação. Hoje seja uma noite de avivamento. O Senhor está alinhando o nosso alvo. O Senhor está alinhando o nosso foco. Sim, o Espírito Santo está falando que você já tinha desistido de estudar. Não abandone os seus sonhos. Não abandone o seu projeto. Ele está contigo. Ele está contigo. Senhor, tem alguém aqui nessa noite, permaneça com seus olhos fechados, que o Espírito Santo está atuando aqui no nosso meio. Tem alguém aqui nessa noite que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, e hoje que eu ajusto a minha visão, e eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar meu coração para que Jesus entre e eu consiga andar naquilo que Ele vê e naquilo que Ele tem para mim. Tem alguém aqui hoje? Sinalize que nós vamos orar. Nós vamos orar. Tem alguém que hoje, entre nós temos visitantes na casa. De repente você não veio aqui. De repente não, eu tenho certeza que há propósitos de Deus para você aqui. Mas eu não sei se você já fez
esse reconhecimento como Jesus, como seu Senhor e Salvador. E hoje Ele está te dando uma oportunidade de você aceitá-lo. Tem alguém aqui entre nós? E tem um outro apelo também para nós. E aí você precisa de um ato de posicionamento de fé. Tudo que Deus quis ministrar conosco, Ele ministrou através da sua palavra. Mas Ele espera de você agora um posicionamento. Tem alguém aqui que quer? Nós estamos hoje em 10 de novembro de 2024. Até dia 31 são 51 dias. Quer ajustar o seu foco de acordo com a vontade de Deus, para que você consiga enxergar a manifestação de Deus? Vem até o altar que nós vamos orar por isso. Nós vamos orar especificamente por isso e junto. Alinhamento de foco, vem. Vamos orar. Amém. Pode vir, irmãos. Você precisa de um alinhamento. Espírito Santo está falando e eu preciso liberar isso. Eu não tô, já saí completamente do meu esboço, porque a gente precisa da liberdade para o Espírito Santo. Ele falou que tem muito foco aqui desajustado, e você está preocupado, você está focalizando no seu problema. Ele hoje vai abrir a sua visão espiritual. Ele hoje vai alinhar o seu foco. A partir de hoje você vai andar naquilo que Ele vê. Preciso liberar. Você estava andando por um caminho totalmente tortuoso. Vem, que a partir de hoje você vai alinhar no caminho certo. Vem! Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Sentimos tua glória nesse. Vai fazendo a sua oração pessoal. Vai fazendo a sua oração pessoal. Peça para que Deus entre nesse local que você quer que seja ajustado. Peça para que Deus alinhe você com a ótica dele. Já já nós vamos orar no coletivo, mas faça a sua oração pessoal. Sentimos sua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará.
acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos sua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Oh, Yahvé, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Oh, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Pai, aqui estão os seus filhos, clamando, te adorando, te buscando. Pai, eles corresponderam ao seu chamado. Por fé, Senhor, estão aqui no seu altar, porque eles sabem o que o Senhor faz. Pai, nesse momento, Senhor, eu intercedo por meus irmãos, que a partir de hoje, Senhor, o foco deles esteja ajustado de acordo com a sua vontade, porque o Senhor faz, o Senhor se manifestará, Senhor, porque eles vieram te buscar, eles tomaram um posicionamento, eles tiveram uma atitude, eles tiveram uma ação, Pai, e o Senhor corresponde a isso, Senhor. Então, por fé, Senhor, eu já te agradeço, Senhor, pela manifestação individual, Senhor, que o Senhor está fazendo na vida de cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, porque virão testemunho para louvar, engrandecer e honrar o teu santo nome. Senhor, nós cremos, Senhor, em testemunho, Senhor, de focos ajustados, de solução para suas demandas, onde se meus irmãos irão ver, Senhor, soluções que antes não estavam vendo, que antes não estavam encontrando. Hoje os seus olhos foram abertos, hoje os seus olhos foram alinhados, hoje eles vão ver o que o Senhor vê, porque fluirá sendo uma maneira especial, fluirá de uma maneira sobrenatural. E se a igreja crê, dê um louvor, uma salva de palmas, Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Pode voltar, irmãos. Amém. Dá um abraço no irmão que está aí. Ajuste o foco e veja a manifestação de Deus. Amém.